PEC do fim da escala 6 por 1 está circulando enquanto conversa e documento na Câmara dos Deputados. Daí eu queria conversar um pouco sobre o que exatamente essa PEC fala, o que é a escala 6 por 1 e também sobre essa ideia tóxica de sobretrabalho que nos é vendida enquanto mérito e virtude para sugar aí todo o suor de trabalho que a gente é capaz de gerar. Pode ser? Bora lá. Então, bora mergulhando de ponta, né? O que é a PEC do fim da escala 6 por 1 e o que ela propõe? Eu consultei algumas reportagens, tá, para poder chegar nessa conversa, mais especificamente uma reportagem da CNN, outra da Exame, outra da Carta Capital e alguns conteúdos da TV Senado. Daí, assim, antes de mais nada, eu fiquei com essa dúvida, o que é uma PEC, né? E eu acho interessante a gente entender isso. Uma PEC é uma proposta de emenda da Constituição que tem o objetivo de atualizar a nossa Constituição, que é lá de 1988, né? Então, acompanhando aí as mudanças que acontecem na nossa sociedade, que acontecem frequentemente, inclusive, é natural a gente ter esse tipo de acompanhamento das leis sobre o que está acontecendo no nosso mundo. Nisso, para uma PEC de fato ser aprovada, ela tem que passar por uma série de votações, assinaturas, ajustes entre senadores, deputados e outras camadas do governo. E apesar de ser bem especial, uma PEC não é nada de novo, exatamente assim, né? E a nossa Constituição já conta com mais de 100 dessas emendas que ampliam e alteram de alguma forma algumas das características da nossa Constituição. Então é sobre isso, tá? Daí a PEC do fim da escala 6 por 1 propõe a seguinte alteração. Hoje, a nossa Constituição prevê que a escala de trabalho pela CLT não pode ser superior a 44 horas semanais, tendo aí ainda a opção de hora extra ou outros ajustes relativos a convenções coletivas de trabalho. Nisso, quando a gente fala 6 por 1, isso quer dizer que são 6 dias de trabalho para apenas um dia de descanso, o que é bem comum e bem absurdo também, e o que é possibilitado pelo texto que hoje existe na Constituição. Daí o trecho que comenta disso a partir da PEC proposta pela Erika Hilton, agora ficaria da seguinte forma, abre aspas, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, cai de 44 para 36 o máximo de horas trabalhadas semanais e de 6 para 4 dias na semana os dias trabalhados. Daí, por curiosidade, né, Clara, hoje eu e muitos brasileiros trabalham na escala de 44 horas. Só que no meu caso, por exemplo, ao invés de trabalhar aos sábados, eu acabo trabalhando 9 horas diárias, de segunda a quinta, com 8 horas na sexta. E no caso, esse tipo de situação não poderia mais ocorrer por conta da limitação às 8 horas diárias e pela falta de necessidade mesmo de distribuição de carga horária pelo teto das 36 horas. E é isso, sem muito mais nem menos. Essa é a PEC. Algum comentário, alguma dúvida? Sim, eu queria comentar o movimento VAT, né, VAT, Hum, porque, eu acho que é importante lembrar legal. que esse movimento ele ganhou espaço na internet, nas redes sociais, né, a conversa, tem uma origem clara. Muitas vezes a gente não tem origem tão clara para essas conversas, né, que elas surgem e ganham corpo, e nesse caso foi o movimento VAT, né, Vida Além do Trabalho, do Rick Azevedo, né, então é isso, assim, que é muito interessante. E o nome Vida Além do Trabalho, eu acho que ele é extremamente descritivo do que significa hoje trabalhar nessa escala de 6 por 1, né. Não ter Uhum. vida além do trabalho, porque no último dia depois você está morto. Você está uma pessoa que está, tipo assim, toda a sua vida vira trabalhar e descansar para poder trabalhar mais. É isso. Então, é exatamente isso. Não é um movimento por luxo, por privilégio, por nada, é um movimento para ter vida além do trabalho, né. Então eu acho que é um Uhum. nome muito forte, eu acho que é um nome, a Erika Hilton tá tocando isso agora, né, a PEC, mas eu acho importante lembrar também que tem esse cara, né, que saiu do balcão de farmácia e que conseguiu popularizar e conseguiu fazer essa conversa na internet, ganhar corpo, ganhar força, né, então eu acho que é muito interessante lembrar aí também. Não, bom comentário, assim, porque hoje, muitas vezes, a gente vive para trabalhar, ao invés de trabalhar para viver, e isso é Exato, horrível. exato. Enfim. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui, né? Assim, eu estou trazendo porque eu vi circulando bastante nas minhas bolhas, nas redes sociais, muitas postagens bem vocais sobre o assunto e tudo mais. Também porque é muito importante, enfim, fala da nossa vida de forma geral. E eu não cheguei a ver exatamente pessoas combatendo, sendo combativas a essa opinião,
mas eu consigo imaginar pessoas com as quais eu conversaria, indivíduos específicos que eu tenho em mente, que vão achar um absurdo essa lógica. Assim, "Ah, caraca, né, 4 dias de trabalho, vai quebrar a economia", né, sei lá. Ou então, Sim. será que vai reduzir as contratações por CLT e diminuir o emprego formal? Porque é esse tipo de comentário que essa galera faz, você tá ligada, né, enfim. E aí, para embasar a proposta, justamente, segundo as reportagens que eu acabei lendo a respeito, vão ser comentados de experimentos em outros países em que a gente já observa, tá, a adoção da semana de 4 dias de trabalho sem prejuízo à produtividade. Eu ainda sou da opinião que mesmo tendo prejuízo à produtividade, acho que as pessoas têm que ter vida digna, né. Então, assim, de toda forma, essa não seria a parte mais importante, da produtividade, esse argumento. Mas existem, experimentos, por exemplo, na França, a carga de trabalho normal é de 35 horas. Então, não é nenhum absurdo esse valor de 36 horas máximas, né, nossas. Somado a isso, e mais importante, tem outros comentários relevantes a serem feitos, né? Primeiro que a jornada 6 por 1, como é prevista hoje, né, ela é bem desumana quando permite só esse dia de descanso, né? Porque com esse único dia, a pessoa não tem lá muito tempo para descansar, para passar com a família, para dedicar tudo aquilo que não é só do trabalho, que nem comentou aí, a vida além do trabalho, mas é pouco tempo, inclusive, até mesmo para a pessoa se dedicar para a melhoria das suas condições de trabalho, né, com capacitações, com busca de um emprego melhor, né, um novo emprego, talvez. Então, a escala 6 por 1 é uma escala que imobiliza e consome no final das contas. Aí essa PEC da redução da carga de trabalho semanal tem relação também com a busca por uma maior democratização de conquistas que outras camadas da sociedade já obtiveram com algum tipo de redução de jornada. Então, conquistas essas que têm que ser passadas de forma justa para outras pessoas trabalhadoras. E aí eu fico pensando, claro, assim, sobre quão importante é a gente conversar mais sobre isso, sabe? Assim, tipo, trazer essa pauta de forma mais quente mesmo para as redes sociais, para ter algum grau de pressão também sobre as pessoas que a gente elegeu, para essas pessoas votarem a respeito, apoiarem também e até para a gente também desmistificar um pouco essa glamourização do trabalho em excesso, que foi inclusive assunto que a gente meio que tratou lateralmente no exclusivo, que a gente fala sobre como se livrar, nem que seja parcialmente, do nosso vício em trabalho, né? Do nosso workaholismo aí, que a gente aprendeu a seguir na nossa vida. Então é um assunto que eu achei legal de ver a galera discutindo e reforçando a internet afora. Faz sentido, assim? Algum outro comentário? Faz super. Tem um comentário, eu não sei nem se você sabe, mas eu já Ah, trabalhei em escala 6 por 1. ah é? É, É foda. não, é porque quando e assim, inclusive, foi uma experiência muito transformadora para mim, porque isso não faz Sim. parte da minha realidade hoje, mas eu acho muito importante que tenha feito um dia, sabe. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei na época do Natal no shopping. E as pessoas Hum, que trabalham no shopping, as pessoas trabalham nessa escala 6 por 1, né. é, E com horários muito insanos, né, porque o shopping abre muito cedo, então tem que chegar antes, limpar a loja, arrumar as coisas, e fecha muito tarde e você tem que ficar depois para fechar, arrumar estoque e tudo mais. Então assim, essa vida de escala 6 por 1, ela é uma coisa que eu vivi por um período muito pequeno da minha vida, assim, mas que me marcou muito essa experiência de quão horrível é esse tipo de emprego, e do quanto realmente não há espaço para a vida, sabe. Então eu fiquei muito feliz com essa pauta, eu torço muito para que essa pauta seja aprovada, sim. porque é isso, assim, foi um período pequeno, mas eu senti na pele, assim, eu entendi como dói, eu entendi como é absurdo pensar, assim, porque eu convivia com as pessoas, né, porque eu estava lá, eu era temporária, era só do Natal, mas eu trabalhava com as pessoas que trabalhavam o ano inteiro no shopping, muitas delas estavam há anos ali. E assim, é isso, não fechava na minha cabeça, sabe, tipo, como que pode essa Como vida? pode, né. De folgar um dia, que é um dia que você tá muito cansado, ainda mais no shopping, Léo, não sei também se você já pensou sobre isso, as pessoas trabalham em pé o dia inteiro. Caraca, é Você fica em pesado. pé o dia inteiro, então você tá com as pernas doendo, você tá moído. A gente pegava uns intervalos pequenininhos, assim, quando a gente estava no fim da fila, ia para o estoque ficar com a perna pra cima, tipo assim, 15 minutinhos, sabe. Não, uma loucura, assim, tipo, é realmente é muita exploração do corpo e da cabeça e da energia. Então, assim, muito foda mesmo, é uma pauta muito importante, que tá ganhando muita força e muito espaço, e tá crescendo agora rápido o número de assinaturas, né, que a Erika Hilton e a pressão popular
estão conseguindo fazer aí aumentar, chegar aí nas 171 assinaturas necessárias, e eu espero que continue com força total, assim, até ser aprovado. E aí eu acho que é a gente manter essa discussão de alguma forma, porque de fato é muito tenso, né. Então é isso, tá, a PEC do fim da escala 6 por 1 hoje ainda está bem no começo da sua história, né, que é isso, ela ainda precisa do apoio de ao menos 1/3 dos parlamentares para começar a tramitar, que são essas 171 assinaturas, né, que a gente está comentando. Então ainda vai ter que ter esse apoio, prováveis reescritas, ajustes, mais apoio também para quem sabe aí sim começar a ser votada. E no meio tempo só cabe a nós aqui continuar a manter viva essa discussão nas redes, né, como tem acontecido, para de alguma forma pressionar as pessoas nas quais a gente votou, para quem sabe a gente ter condições de trabalho mais justas e mais humanas para todos que trabalham por aqui.